Olá, sejam bem-vindos ao site refisdacrise.com.br e pretendemos tratar neste vídeo a respeito da possibilidade ou não do contribuinte que optou pelo parcelamento especial da Lei 11.941 de 2009, ou seja, o contribuinte que entrou no Refis da Crise, ele pode ou não parcelar débitos após o período compreendido no Refis, ou seja, vamos imaginar o contribuinte que tem um débito referente ao ano de 2009. 2009 não entra no Refis da Crise. Ele pode solicitar o parcelamento ordinário, até mesmo o parcelamento simplificado desses débitos? É o que a gente pretende responder neste vídeo. Até o presente momento, ou melhor, até a consolidação do Refis da Crise, não há dúvidas. Nenhuma repartição da Receita Federal, nenhuma unidade da PGFN tem recusado o direito do contribuinte celebrar parcelamentos ordinários de tributos, ainda que o contribuinte também esteja no Refis da Crise. Obviamente que não seja no mesmo período, né? É óbvio. No entanto, no Perguntas e Respostas, extraído ou consignado no site da Receita Federal, mais especificamente a pergunta 15, que trata de débitos vencidos após 30 de novembro de 2008, existe a seguinte pergunta: vou incluir débitos de PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSLL no parcelamento da Lei 11.941 de 2009. Porém, tenho demais débitos dos mesmos tributos vencidos após 30 de novembro de 2008. Minha pergunta é: posso obter parcelamentos ordinários para esses débitos vencidos após 30 de novembro de 2008? É a pergunta que a gente pretende responder nesse vídeo, que consta aqui a pergunta de número 15, encontrada no site da Receita Federal. Aí vem a resposta, ó, resposta oficial da Receita. Sim, pode parcelar. O contribuinte poderá solicitar um parcelamento convencional para débitos vencidos após 30 de novembro de 2008, desde que essa solicitação ocorra antes da consolidação do parcelamento da Lei 11.941 de 2009. Então, a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aceitarão a celebração de parcelamentos ordinários, desde que o contribuinte também esteja no Refis, até o momento da consolidação do Refis da Crise. Aí vem o nosso primeiro alerta para você que aderiu ao Refis da Crise. Se você também tem débitos 2009, 2010, até mesmo em 2011, façam o parcelamento antes da consolidação do Refis da Crise. Então esse é o primeiro alerta, a primeira observação, até mesmo para fugir de qualquer tipo de discussão administrativa e ou judicial, para se pleitear, para lutar pela celebração do parcelamento ordinário. Até com relação ainda essa pergunta 15.2, tem outra pergunta. Tem um parcelamento que inclui débitos posteriores a 30 de 11 de 2008 e deseja optar pelo parcelamento da Lei 11.941 e manter o parcelamento dos débitos não abrangidos pela lei. Como devo proceder? Aí não tem novidade nenhuma, um parcelamento é independente do outro. A dúvida que nos surgiu é: da onde que a Receita Federal ou a PGFN tirou esta vedação ou esta limitação temporal para o contribuinte celebrar parcelamento ordinário? Por quê? Pergunto eu, porque a nossa equipe pergunta e até já adiantando, a gente não concorda com isso. Por que o contribuinte só poderá entrar num parcelamento ordinário até a consolidação do Refis da Crise? Qual seria o fundamento legal para isso? Porque, claro, tem que ter um fundamento legal. O procurador, o auditor fiscal não pode tirar isso da sua própria cabeça ou de qualquer outro lugar, né? Tem que ser da lei. E estudando, relendo, debatendo aqui no escritório, o único artigo que possivelmente dê esta brecha, esta vedação de parcelamento estaria no artigo 14F, parágrafo único. 14F, parágrafo único da Lei 10.522 de 2002. Artigo 14F, parágrafo único da Lei 10.522 de 2002, cuja redação é a seguinte: é vedada
Igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente paga o parcelamento anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação. Então, realmente, de acordo com o artigo 14F, parágrafo único, o contribuinte não pode fazer 2, 3, 4, 5 parcelamentos referentes a um mesmo tributo. Até aí, nenhuma novidade. Agora a pergunta, por que isso se aplicaria ao refis da crise? Então nós entendemos que absolutamente não é aplicável esse artigo 14F, parágrafo único da Lei 10.522 de 2002, por conseguinte nós entendemos absolutamente despropositada, incabível, ilegal esta vedação ou condicionante criada pelo perguntas e respostas da RFB e da PGFN, no sentido de que um contribuinte poderia entrar com o parcelamento ordinário somente até a consolidação do refis da crise. Então vamos lá trazer os nossos argumentos para dar um chute, para eliminar com essa vedação do artigo 14F, parágrafo único. Primeiramente, destacamos o artigo 4º da Lei do Refis, artigo 4º da Lei 11.941 de 2009, segundo o qual os parcelamentos, ou aos parcelamentos de que trata esta lei, então o refis da crise, não se aplica, então aos parcelamentos do refis da crise, não se aplica o disposto no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.964, de 10 de abril de 2000, eu faço uma observação, é a Lei do Refis 1. Também não se aplica o disposto no parágrafo 2º do artigo 14A da Lei 10.522, que fala, é outro assunto, e também o parágrafo 10 do artigo 1º da Lei 10.684 de 2003, que é a Lei do País. Então, repito, esse artigo 4º está dizendo, não se aplicam esses dispositivos. Então vamos ver o que dizem estes dispositivos. A começar com o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei do Refis 1, Lei 9964 de 2000. A opção pelo refis exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos aos tributos e às contribuições referidas no artigo 1º. Então, em outras palavras, o parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 9964 está dizendo, entrou no refis, esses débitos não poderão ser parcelados posteriormente. Isso não se aplica ao refis da crise. Por que não se aplica? Porque eu estou falando? Não. O artigo 4º da Lei 11.941 está dizendo, não se aplica isso para o refis da crise. Não se aplica. Agora vamos dar um pulo no artigo 1º, parágrafo 10, artigo 1º, parágrafo 10 da Lei do País, do Parcelamento Especial, Lei 10.684 de 2003. A opção pelo parcelamento de que trata este artigo exclui a concessão de qualquer outro, extinguindo os parcelamentos anteriormente concedidos, admitida a transferência de seus saldos para a modalidade desta lei. Não se aplica esse dispositivo ao refis da crise. Artigo 4º da Lei 11.941. Então não podem vir com esse argumento ridículo, até infantil, no sentido de que não há possibilidade de novos parcelamentos para quem entrou no refis da crise. Está absolutamente errado. Artigo 4º dá esta brecha. Por fim, nós também temos o artigo 13 da Lei 11.941 de 2009, que é a Lei do Refis da Crise, que diz: aplicam-se subsidiariamente aos parcelamentos previstos nos artigos 1º, 2º e 3º desta lei, o refis da crise, as disposições do parágrafo 1º do artigo 14A da Lei 10.522. Não se lhes aplicando o disposto no artigo 14 da mesma lei. Então, pelo amor de Deus, esse artigo 14 não se aplica ao refis da crise, com exceção ao artigo 14A da Lei 10.522, que não vai falar, em hipótese alguma, dessa vedação. Esse artigo 14A, ele vai falar da vedação, da concessão de parcelamentos relativos, aí traz uma listagem. Então nós entendemos veementemente que é despropositado, é ilegal esta restrição. Portanto, o contribuinte que aderiu ao refis da crise poderá sim parcelar débitos posteriores ao refis da crise, no parcelamento ordinário ou até mesmo parcelamento simplificado. Na recusa administrativa, caberá a propositura de mandado de segurança.